Zoe, já temos aqui a nossa deputada federal Bia Kicis conectada. Coloca aqui, Murilão, na tela. Oi, Bia, vejo você aí diretamente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia para você, muito obrigado por estar participando aqui na manhã desta quinta-feira do nosso Morning Show. Seja muito bem-vinda. Eu já quero emendar justamente uma fala da Zoe, deputada. A Zoe acha que isso é uma perseguição justamente por conta das eleições do ano que vem. Você concorda? Olha, eu desconfio, né? Eu não quero, assim, fazer nenhuma afirmação que possa soar leviana. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho sempre esse cuidado. Mas é estranho, no mínimo estranho, que uma publicação que praticamente não repercutiu, aconteceu há mais de um ano, tenha ficado engavetada, não houve repercussão na comunidade negra, absolutamente nada. Aliás, eu quero dizer que quando um jornal aqui de Brasília, né, publicou que eu tinha feito uma postagem racista, eu quase caí para trás. Primeiro eu levei um susto. Primeiro porque racismo não habita na minha alma, no meu espírito, nem na minha mente. Eu não sou uma pessoa racista. Aliás, né, basta ver quem foi a pessoa que eu escolhi para ser o secretário-geral aqui da CCJ, a pessoa que convive comigo todos os dias, alguém que eu admiro, que eu respeito, o Silvio, que é um negro. Né? Então, assim, um absurdo, uma pessoa racista vai escolher para estar ao seu lado, a pessoa da sua confiança, exatamente um negro. Bom, isso ficou mais de um ano parado, foi uma representação, parece que é de um professor do Sul, não sei, que disse que ficou ofendido com a minha postagem, e na época o doutor William Douglas, que é um juiz, que faz parte do movimento negro, hoje ele é desembargador federal, uma pessoa premiadíssima pelo movimento negro, olha o que ele publicou. A questão não é racial e sim de liberdade de expressão. Não é uma briga entre a deputada Bia Kicis e os negros, mas sim entre a deputada e dois adversários. Uma briga entre brancos, anoto. A deputada ironizou o desemprego dos seus opositores políticos, sugerindo que precisariam se inscrever no programa de trainee da Magazine Luiza, que é o assunto da hora. O requinte a ser percebido ela insinua que, assim como, a seu juízo, eles foram falsos nas atuações anteriores, serão falsos na hora de pedir emprego. Talvez nem todos captem essa ironia fina, mas não deveria ser tão difícil de perceber que se trata de uma peça direcionada aos adversários políticos. Quando diz que eles irão se maquiar para ter o requisito, não há desprestígio à raça, mas aos políticos. Então, eu quero dizer que hoje o desembargador da turma criminal do Rio de Janeiro, uma pessoa respeitada e representante, inclusive, do movimento negro, repudiou com veemência. E o assunto era para ter morrido ali. Mais de um ano depois, estranhamente depois de eu ter apoiado a PEC 5, que mexia com o Conselho Nacional do Ministério Público, eu recebo essa movimentação no inquérito. Bia, tem muita pergunta para a gente te fazer. Tem muita pergunta para a gente fazer e a gente quer aproveitar o máximo possível do seu tempo aqui, que eu sei que ele é escasso. Desculpa, eu me alonguei um pouco, imagina, mas eu achei que era importante fazer esse contexto. Sem problema nenhum. Eu quero colocar na conversa o nosso Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé. Pois é, eu queria mandar um abraço ao nosso Silvio Avelino, né, um jogador de futebol que não deu certo, mas que deu muito certo aí, como grande assessor, foi secretário-geral da Câmara dos Deputados e agora na importante Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, a minha pergunta é sobre as garantias parlamentares, né, a imunidade, que eu considero que não são próprias dos parlamentares, não são direitos individuais, mas uma garantia da sociedade. E lá está quaisquer opinião, sem entrar no mérito, entendo que é um avanço de sinal abrir um inquérito contra uma deputada por opinião ou por expressão. De fato, hoje a gente está vivendo uma inversão total, né, das garantias e direitos individuais, porque as pessoas têm direito de expressão. E tem várias postagens, decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que charges, piadas, memes estão a salvo de qualquer julgamento que seja de racismo, seja de homofobia, seja do que for, porque senão você não pode mais sequer ter humor, né? Então isso é uma coisa muito trágica, uma sociedade que não possa ter humor. Mas de qualquer... Teve uma ação do Porta dos Fundos que o Supremo deixou claramente ali
que a comédia, o humor está fora desse tipo de julgamento. Agora, aqui eu não estou falando nem de liberdade de expressão, estou falando de algo mais sério do que isso, estou falando de imunidade parlamentar. Aquilo ali, certamente, é uma disputa política e que foi usado um meme que eu quero dizer também, explicar para as pessoas, que não fui eu que fiz o desenho. E o subprocurador Humberto Jacques disse que essa prática de blackface pode constituir racismo. Eu nem sabia que existia isso de blackface. Eu comecei a receber no WhatsApp exatamente esses posts deles pedindo emprego na Magazine Luiza. E eu juntei os dois, que eu estava recebendo separadamente, e postei. Então, certamente foi uma piada com eles, dois adversários políticos brancos, que estavam no auge daquela confusão, exatamente por causa da traição que ambos tinham feito ao presidente Bolsonaro. Agora, tentar transformar isso num crime de racismo, que é um crime sério, gente. É muito sério. Eu acho que as pessoas tinham que ter muito cuidado antes de apontar o dedo e acusar alguém de algo tão sério assim. Deputada. Porque isso... Pois não. Pergunta agora do nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Deputada, bom dia. Bom, fica claro no meme que a senhora postou lá na ocasião que o objeto do humor ali são os dois, Sérgio Moro e Henrique Mandetta, e não a questão dos negros em si. Agora, naquela piada ali está presente a seguinte ideia. O negro que consegue uma vaga graças a algum programa de ação afirmativa, como o do Magazine Luiza, ele conseguiu uma entrada mais fácil, ele é mais preguiçoso. Por isso, até alguém como Moro e Mandetta, dois, segundo a postagem, inúteis, talvez conseguissem um trabalhinho ali. Inclusive, comentando a postagem depois, a senhora mesmo disse que o Magazine Luiza foi racista, que a atitude do Magazine Luiza é uma atitude racista de fazer um programa de ações afirmativas. Vivemos num país, deputada, que basta olhar para a Câmara dos Deputados, para as diretorias das grandes empresas, para os ambientes de luxo e de poder no país, como impera o poder das pessoas brancas. E como a população negra, embora seja grande parte da nossa população, tem muito mais dificuldade de chegar ao topo. Como é que a senhora, então, pode dizer que uma ação que visa corrigir de forma pequena isso, como é o caso do Magazine Luiza, tentando valorizar mais profissionais negros para chegar em cargos de chefia, como é que isso pode ser racista? Bom, isso é uma visão de mundo, né? Primeiro que eu não considero que o brasileiro seja racista. Existe racismo? Existe. Existem pessoas racistas? Existem. Mas não existe um racismo estruturante no Brasil. O problema do Brasil é muito mais social do que racial. Eu acho que o racismo deve ser repudiado. E eu nunca fui racista e trato as pessoas da mesma forma, tá? Independente da cor da pele da pessoa. Ali naquela piada, é você que está interpretando que negro é preguiçoso. Eu não falei isso. Pelo contrário, eu tenho aqui ao meu lado o Silvio, que é negro, e eu considero um dos maiores regimentalistas da casa. Então, eu acho que o negro, a pessoa vence pelo seu valor e não pela cor da pele. E eu acredito, parece que a maioria das pessoas pode não pensar como eu. Qual o sentido do Mandetta estar pintado de negro, deputada? Onde fica o direito da minoria, né? Eu não acho que o negro seja preguiçoso, eu não acho nada disso. Eu acho que a Magazine Luiza abriu um programa para negros. Eu questiono essa ação, se isso é válido, porque existem pessoas pobres que precisariam do emprego e que não têm a cutis morena. Isso aí. Adriles. Ô, deputada, o blackface realmente era usado como elemento racista quando atores negros não podiam interpretar. O que a senhora fez, o que a senhora mostrou, era exatamente o elemento de falsidade ideológica que existe no ponto de vista étnico e que foi transportado para políticos que eventualmente poderiam ser considerados hipócritas, segundo o princípio da senhora, e falseariam o próprio caráter e falseariam a própria pele. Ou seja, qualquer imbecil sabe que não tem rigorosamente nada de racismo nisso. O meu ponto de vista é o seguinte, deputada, o identitarismo, aquele que promove racismo onde ele não existe, ele está entranhado na nossa cultura, nas redes sociais, as pessoas são canceladas por palavras como expressões como humor negro, denegrir, coisas absurdas, assim, quando a gente sabe que racismo é exatamente você humilhar, você denegrir, você subjugar uma pessoa por sua etnia, coisa que a senhora não fez nem de longe. Agora, a minha preocupação, eu queria que a senhora comentasse sobre isso, é como e de que forma esse tipo de identitarismo histérico, que vê preconceito onde ele não existe, está entrando na própria justiça. Em que medida a justiça ou é burra
por perceber racismo onde não existe, ou ela é oportunista, que usa desse identitarismo para perseguir pessoas vinculadas ao conservadorismo ou ao presidente Bolsonaro, como já existem pessoas sendo presas por esse Supremo Tribunal Federal. Queria que a senhora comentasse sobre isso. Para mim é muito claro que não se trata de burrice, né? Eu acho que é uma ação deliberada, né? Então, daí o perigo dessa situação. E eu acho o seguinte, você pode não concordar, não achar graça de uma piada, por exemplo, achar que um post, que post sem graça, não gostei, eu faria de outra forma, ou então eu apoio o que a Magazine Luiza faz, eu acho que é legal, eu concordo. É seu direito, é o direito de qualquer pessoa concordar ou discordar. Eu sou uma parlamentar. Eu fui a terceira parlamentar mais bem votada do Distrito Federal. Eu represento uma boa parcela da sociedade que pode não concordar com isso. E eu estou sendo investigada por manifestar a minha opinião, que está amparada por uma imunidade parlamentar na Constituição Federal. Eu considero que o que está acontecendo é gravíssimo. É gravíssimo. Isso me preocupa, tá? Mas, eu deputada, não fico tranquila de ver. Acho que é oportunismo, Joel. Deputada, Adriles. Deputada, é gravíssimo pelo identitário. Não é porque o Joel também tinha... Eles são parecidos, deputada, eles são muito parecidos. Deputada, é gravíssimo, queria que a senhora explicasse. Gravíssimo pelo fato do identitarismo histérico estar perpetrando dentro da justiça ou por algum tipo desse identitarismo que está sendo usado como perseguição política a bolsonaristas, a conservadores, a deputados de direita, como a senhora? As duas coisas, Joel. Deputada. Agora é o Joel, deputado. O que aconteceu? Adriles, meu querido amigo Adriles, as duas coisas são graves. Isso é uma corrupção que vai se fazendo dentro da sociedade, de querer transformar. Ninguém mais pode ter a liberdade de pensar e de se expressar. Isso já é uma corrupção. Deputada, deixa eu repisar esse tema justamente da imunidade parlamentar que a senhora cita. A imunidade parlamentar tem que ser absoluta, no sentido de, se um deputado chegar e usar suas redes sociais para começar a defender a liberação da pedofilia, tem que deixar livremente? Bom, deixa eu te falar, isso acontece. Os deputados da esquerda, eles defendem... Quem? Defendem... Que deputado defende a pedofilia? Liberação de aborto... Que deputado defende a pedofilia, deputada? Me diga. Teve um professor... Peraí, Joel, calma. Mas qual defende a pedofilia? Teve um professor, agora não é deputado, então não tem nem imunidade parlamentar, que defendeu aí que pedofilia não deveria ser... Não é imoral. Então, e você não vê acontecer nada com essas pessoas. Agora, eu vou dizer uma coisa. Não fui eu que escrevi o artigo 53 da Constituição, mas lá está escrito que parlamentares são imunes por quaisquer palavras, opiniões, votos. Quaisquer. Então, ali não se abre brecha para nenhuma exceção. Agora, eu posso discordar, dizer, não, peraí, mas se a pessoa defender a pedofilia, aí eu acho que não é legal, porque ela está defendendo um crime. E estão defendendo também a liberação de drogas e defendem o aborto, que é crime. Deputada. Então, né? Agora, não fui eu que escrevi o artigo 53 da Constituição. Eu só quero que ele seja aplicado do jeito que ele está lá na Constituição, ou que se emende o artigo e diga que a imunidade ela é relativa. Vai lá, Zoe. Deputada, muito bom dia, um prazer, uma felicidade ter a senhora aqui com a gente. Bom, a minha pergunta é o seguinte, a senhora é uma ex-procuradora, agora deputada federal, presidente da CCJ e está fazendo um belíssimo trabalho aí como deputada federal na Câmara, né? Eu queria perguntar, como a senhora se sente vendo um ex-condenado viajando, sendo recebida como um chefe de Estado e viajando livremente, né, sendo que é o maior criminoso da história do Brasil, o maior corrupto. E a senhora, que faz um belíssimo trabalho, honesta, sensata, sendo investigada aí pelo STF. Como você vê essa inversão de valores? É exatamente isso que você falou, Zoe, inversão de valores. Isso é muito preocupante, né? Eu sou uma pessoa que sempre defendi o devido processo legal. Tá? Exatamente, até pela minha história, que vem do mundo jurídico. Só que o Lula, o ex-condenado, ele foi condenado em 3 instâncias, por diversos crimes, foram vários processos, que foram todos anulados.
mas as provas não haviam sido anuladas, né? Aí tiveram que tornar o juiz também suspeito. Eu acho que houve excessos na Lava Jato, houve um direcionamento, não um direcionamento no sentido de que ele não havia feito as coisas que ele fez, mas de que os outros não foram investigados, quando era PSDB, alguma coisa assim. Agora, no meu caso, uma coisa eu posso afirmar, não cometi crime algum. E é espantoso a gente ver o Lula sendo recebido na Europa como um verdadeiro chefe de Estado, né? Então, assim, você fica pensando, o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo? É realmente uma grande união contra os conservadores. A verdade é essa, não querem os conservadores. A esquerda não consegue lidar com a diversidade política. Só pode ser se for ou esquerda ou centro-esquerda, ou mais para a esquerda. E a senhora, como a senhora vê a situação? Se for da direita, não pode nem viver. Como a senhora vê a situação ano que vem para a eleição aí? Você está com medo desse inquérito, de como vai acabar esse inquérito? Zoe, eu não gosto de falar medo, né, a palavra medo, porque o medo, geralmente, para mim, medo é uma coisa que meio que paralisa a gente, né? Mas eu fico inquieta, digamos assim. Eu não tenho aquela confiança de achar que nada vai acontecer. Eu gostaria de ter essa confiança na justiça, sabe? Que qualquer inquérito mais raso que fôssemos, veria muito claramente que não houve nenhuma atitude racista minha. Eu gostaria de ter essa confiança. Infelizmente, sendo muito honesta, não tenho. Tá? Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu sou uma política que quando saio nas ruas, sou cumprimentada pelo povo em Brasília, né? Eu sou cumprimentada, as pessoas falam para mim, né, e nas redes, deputada, você me representa. Então, isso para mim é muito importante. Deputada, deixa eu passar a palavra agora para o nosso Vinícius Moura, porque a senhora tem que responder algumas perguntas também nesse programa. Vini, fala. Eu não estou respondendo? Está respondendo, está respondendo. Sim, querida, deputada, muito bom dia, primeiramente. Eu queria fugir um pouquinho do assunto, porque ontem mesmo aqui no Morning Show a gente comentou sobre um projeto bastante polêmico apresentado pela senhora e que também foi acusado aí de ser um projeto para tentar uma manobra no STF, que é aquela PEC para reduzir a aposentadoria mínima dos ministros para 70 anos. E a oposição acusa essa proposta de ser uma manobra justamente para que o presidente Jair Bolsonaro possa aí indicar mais 2 ministros para a Suprema Corte. Qual que foi a intenção da senhora ao apresentar essa proposta? Bom, primeiro quer dizer que acredito que o presidente Bolsonaro irá sim indicar mais 2 ministros, mas quando ele for reeleito. Essa PEC, ela, na verdade, ela surgiu muito de um pedido de vários juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, para que voltasse aos 70 anos de idade a aposentadoria compulsória, porque hoje as carreiras não têm mais oxigenação, ninguém mais consegue ser promovido, tendo em vista que desembargadores, ministros ficam até os 75 anos. Então, há sim um clamor para que a gente retorne aos 70 anos. Agora, o que não está escrito na PEC, porque na CCJ é só admissibilidade, mas que já vem sido conversado aqui, é que na comissão especial pode-se colocar uma cláusula transitória para aqueles que já são ministros, né? Ou que a PEC não se aplicaria a eles, até porque, vamos falar sério, na hora que eles fossem interpretar essa emenda, eles diriam, não se aplica a gente. A gente já sabe disso. Então, a intenção não é que se aplique a eles, tá? É que daqui para frente o limite seja os 70 anos para oxigenar as carreiras. Paulinha. Deputada Beatriz, bom dia. Em relação a outros inquéritos, por exemplo, o Daniel Silveira... Acho que o microfone da Paulinha não está... Daqui a pouquinho, nós temos... Ô, Joel, por favor, deixa eu já resolver. Aqui é ao vivo, aqui a gente resolve rapidamente. No improviso. Aqui o negócio é assim. Agora sim, deputada, deu um problema aqui no meu microfone. Bom dia, deputada Biaquices. Em relação a outros inquéritos, Daniel Silveira, por exemplo, Sarah Winter, que também eram apoiadores aí do presidente Bolsonaro, muita gente questionou por que o presidente não fez uma defesa aberta a esses apoiadores. No seu caso, você espera um apoio do presidente, inclusive se esse inquérito do STF for para frente, de fato, ameaçar a sua candidatura?
Paulinha, em primeiro lugar, elogiar o seu look hoje. Você tá... Tá mesmo, verdade. Mas a Lady Gaga em House of Gucci. Mas dizer o seguinte, que eu acho que é cada um no seu quadrado, sabe? O que eu quero é que a justiça trate do meu caso. Eu estou falando aqui, eu tenho evitado falar, eu só estou falando aqui com vocês da Jovem Pan, né? Porque eu estou evitando falar porque eu não distorcem muitas palavras. Eu acho que quando a coisa entra nessa esfera da justiça, a gente deve deixar com os advogados da gente, que sabem resolver de forma competente, para falar dentro do inquérito, deixar que a justiça resolva, sabe? Eu prefiro assim. E acho que o presidente não tem que ficar falando essas coisas, não. Imagina, se ele não fala, ele já é acusado. Se ele fala, vão bater nele mais ainda. Então, a gente tem que entender que o presidente, o apoio que ele dá é de outro tipo. O Daniel mesmo disse que nunca se sentiu abandonado, tá? Mas eu acho que ele não tem que ficar falando, porque ele vai se expor ainda mais. Muito bem. Bia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mais uns 10 minutinhos para ficar aqui com a gente no Morning Show, porque agora nós vamos entrar na pauta de política neste programa. Olha só, o Partido Liberal decidiu nesta quarta-feira dar carta branca ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para que ele negocie diretamente a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi unânime e reuniu na sede do PL em Brasília presidentes regionais e representantes de todos os estados e também do Distrito Federal. Ficou acertado que Valdemar Costa Neto poderá negociar todas as exigências impostas por Bolsonaro para que o presidente da República escolha o Partido Liberal e busque a reeleição em 2022 pela sigla. É exatamente isso que a gente vai conversar agora com a nossa deputada federal, que gentilmente, eu vejo que você está na CCJ, né, Bia? Agora você está aí na CCJ, daqui a pouquinho a sessão começa. Mas eu queria falar... Não, já acabou. Já acabou? Fiz a sessão, já acabou. Que beleza. Olha só, Bia, mais 10 minutos aqui com você. É bem objetivo, porque eu queria muito entrar nessa história da eleição de 2022. O presidente da República está escolhendo agora o seu partido, pode ser que seja o PL, enfim. Eu tenho duas perguntas, na realidade, para te fazer sobre essa história. A primeira, se você se sente à vontade de ir para o partido do Valdemar da Costa Neto. Você se sentiria à vontade se filiando nesse partido? Você que sempre foi uma defensora do combate à corrupção, enfim. E o Valdemar Costa Neto é uma representação muito clara do mensalão, da política mais velha que vocês dizem combater. Eu quero saber se você se sente à vontade e eu quero saber se você acha que esse é o caminho do presidente da República. Olha só, o que eu acho assim, tem muita pouca opção hoje colocada na mesa, sabe? Nós tentamos uma reforma eleitoral aqui para que a gente pudesse ter o distritão. O voto no parlamentar seria o voto que valeria, porque eu entendo que isso é o que garante a soberania do voto do povo, do eleitor. Infelizmente, foi uma tratorada aqui dentro. O distritão que tinha voto para passar tranquilamente foi simplesmente tratorado, os donos de partido deram um jeito de abafa o caso, e não passou. Então, a realidade que a gente tem é que, com o fim das coligações, você precisa de um partido estrutural, com estrutura, para você poder sequer concorrer. Tem uma coisa chamada nominata que precisa ser montada. Então, hoje, para eu me eleger, eu que fui a terceira mais bem votada do Distrito Federal, e aqui são só 8 vagas, é dificílimo se eleger por aqui, você precisa de outros candidatos com votos junto com você. E só um partido com estrutura tem condições de fazer uma nominata. Então, assim, não adianta a gente querer escolher o partido ideal, aquele partido que seria ótimo, um partido de direita, qual é? Não tem. Não saiu Aliança pelo Brasil, o PSL se uniu ao DEM, é centrão. Assim, só tem partido hoje, ou do centrão ou da esquerda. Então, onde é que a gente vai se acomodar? A verdade é essa. E com relação aí ao PL, eu tenho sido muito bem recepcionada por todos os parlamentares do PL aqui na Câmara, que já vieram falar comigo, que querem que eu vá para o partido. Eu estou, assim, cautelosamente esperando o passo que o presidente vai dar. Eu já vi várias vezes o presidente falar, vou para cá, vou para lá, na última hora não vai. Então, eu quero ver o presidente se filiar. Na hora que ele se filiar,
aí eu vou resolver o meu destino. Deputada, eu entendo quando a senhora diz que os partidos são muito ruins, enfim, mas a senhora não acha que há uma certa diferença? Porque Valdemar da Costa Neto tem uma imagem muito ligada ao mensalão, à corrupção, aquela foto dele saindo da cadeia ao lado de Zé Dirceu. Quem combate o petismo, combate a corrupção, não estaria sendo incoerente de se filiar justamente no partido em que ele é o dono, ele é o comandante, ele é o representante, que necessariamente vocês terão que seguir a linha que ele indicar? Afinal de contas, é o cacique, é quem manda. Deixa eu te falar, isso é uma coisa que eu já conversei aqui, pesquisei. O partido, o PL, ele é um partido que tem muita liberdade de atuação. O Valdemar da Costa Neto, ele conversou comigo e ele disse: o que nós mais queremos agora é receber o presidente e seus apoiadores. Então, eles estão nos recebendo de braços abertos e o que já foi conversado é que não há nenhum tipo de imposição, porque quem tem o voto é o parlamentar que tem mandato, não é o dono do partido. Então, nós teremos a liberdade de votar de acordo com a nossa linha, com o nosso pensamento. E é muito importante que muitos parlamentares da base do presidente venham para o partido, que nós seremos um grande grupo aqui dentro. Então, o que está sendo construído é que não vai haver nenhum tipo de segregação. Os deputados do Bolsonaro... Não, e nós vamos atuar com liberdade, porque na hora, quem vota, quem bota o dedinho ali para votar é o parlamentar que tem mandato, não é o dono do partido. Isso é uma coisa que está muito claro. Adrilho Jorge. Ô, Paulo, o que eu acho é o seguinte, o Bolsonaro... É para mim a pergunta? É para mim, tá. O comentário, e a deputada vai comentar depois. O Bolsonaro é muito maior do que o PL, o Bolsonaro é muito maior do que o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro foi eleito numa conjunção de um espírito conservador sufocado durante décadas no país. Eventualmente, a adesão do Bolsonaro ao PL, ao partido do Valdemar da Costa Neto, pode melhorar o PL, pode aglutinar outros deputados, pode aglutinar outros candidatos, pode aglutinar um princípio, inclusive, de não corrupção. Sim, é claro que o Valdemar foi condenado como mensaleiro, como corrupto, mas, eventualmente, essa política de apoio e de de conjunção com o Centrão pode melhorar as relações entre o Centrão e um presidente da República e entre 33 partidos e o presidente da República, uma vez que essa união não se dá pela primeira vez na história da República por meios de corrupção, como eram feitos na República mensaleira de petrolão do petismo. E então eu queria direcionar exatamente esse tipo de questionamento à deputada. A senhora acha que o Bolsonaro tem a possibilidade, pelas relações que ele tem, realmente de compartilhamento do poder, mas de compartilhamento do poder que não seja de dar nacos de dinheiro público para esses partidos, de melhorar o próprio orçamento secreto, meu caro. Existe uma coisa chamada emenda parlamentar, que é dar exatamente dinheiro para deputado fazer obras e fazer tipo de reforma social em suas regiões. Eventualmente, isso pode ser exatamente investigado ali na ponta. Agora, pai do presidente da Câmara ganhando milhões na cidade dele. Ganhou 4 milhões para fazer reformas estruturantes na sua região, para trazer hospitais, para trazer ambulância. É diferente de fazer como o Lula fazia, dar dinheiro de desvio de saúde. A transparência existe. General Mourão na forma com você, do Diário Oficial. A transparência General Mourão falou que era para ajudar aliado, depois, que era para pegar lá aliado. No fim da ponta, todo o direcionamento do dinheiro vai ser exatamente... Você quer contestar a Constituição brasileira. A Constituição veda não é verdade que não existe não transparência. Deputada, o Bolsonaro... O orçamento secreto é vedado pela Constituição. Não é. Não é. Tá aí no Existem vários tipos, não é orçamento secreto, é emenda do relator. Eventualmente, tudo isso vai ser discriminado, vai ser comprovado, vai ser colocado depois no Diário Oficial. Aí, se houver algum tipo de desvio de recurso, vai ser investigado e devidamente punido. Superfaturado. Ué. Muito bem. Certo, tudo limpo. Deixa eu falar um negócio. A deputada Bia Kicis está aqui com a gente lá na CCJ, vocês discutindo aqui. Eu quero uma debatedora. Que você responda, Bia, a pergunta que o Adriles fez. E se quiser também contestar o Joel, fica à vontade. A minha pergunta é nesse sentido. Bolsonaro está exatamente tirando essa conspurcação antiga desse tipo de relacionamento, de dar dinheiro de desvio de saúde, desvio de educação para colocar no bolso do deputado. Ele tem essa chance de fazer isso com o PL, inclusive. Deixa eu falar uma coisa. A gente acabou de ter um exemplo disso. A diretoria, a presidência de diretoria do Banco do Nordeste
que havia sido indicado pelo Valdemar da Costa Neto, quando se suspeitou, se constatou que estavam vendo contratos, parece que superfaturados, o que aconteceu? O presidente ligou para o Valdemar, saber se ele estava sabendo disso, imediatamente a diretoria foi toda demitida. Está combatendo por dentro. O que acontecia antes? Todos iam se locupletar da corrupção. Então, assim, a gente tem que saber que você convive com as pessoas reais, do mundo real, aquelas que existem, tá? Então, o Congresso que existe é esse. Os partidos que existem são esses. E a gente tem que aumentar o número de conservadores aqui dentro para que a gente possa estar em maioria e a gente possa ir limpando a política por dentro. Não tem outra forma de fazer isso. Ô, deputada... Agora, a gente tem que conviver com as pessoas que estão aqui dentro. Deputada, e essa discussão aí não abre uma brecha para outra discussão sobre a candidatura avulsa? Zoe, falar que você está linda também, viu? Aliás, é linda, né? Então, eu sou uma defensora da candidatura avulsa ou independente, que é o nome mais técnico que eu aprendi aqui nas discussões. A candidatura independente ela é aceita em praticamente todas as democracias do mundo. O Brasil é um dos poucos países que não aceita, junto com algumas ditaduras aí que também não aceitam. Mas a gente não percebe a menor vontade política para a candidatura avulsa que não. Nós já fizemos debates na CCJ, fizemos audiência pública, eu presidi a audiência pública, mas você vê que os deputados, assim, a ideia aqui é reforçar os partidos políticos. E por isso que eu digo, precisamos de mais conservadores para a gente conseguir chegar a esse ponto, quem sabe, de um sistema diferente de votação que fortaleça o voto do eleitor. Muito bem. Joel, deputada, em seguida o Zé, mas muito curto, por favor. Falando ainda desse tema das eleições, então, do ano que vem, deputada, a última vez que a gente discutiu aqui no Morning foi justamente sobre o tema do voto impresso, né, que a senhora defendia, uma pauta que acabou caindo no Congresso. Hoje em dia, o presidente Bolsonaro disse que confia na urna eletrônica, mas eu queria saber da senhora, se no ano que vem conservadores não ganharem, ou se o Bolsonaro perder, tudo validado pelo TSE, a senhora acreditará no resultado ou não? Bom, eu me reservo o direito de querer um sistema com mais transparência que o nosso. Tá? Eu acho que o nosso sistema peca pela falta de transparência, sim. Existem outros sistemas também com urna eletrônica muito melhores do que o nosso. E eu, sinceramente, eu não consigo entender a resistência do TSE em fazer um sistema melhor. Eu lamentei muito que a PEC tenha sido derrubada, tendo toda a condição para passar, tendo a maioria de votos. E, no entanto, ela foi derrubada por uma interferência externa. Só que esse assunto, Joel, virou assunto proibido. Deputado que ousar criticar o sistema eleitoral pode ser passado. Muito bem. Deputada, uma última pergunta aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, bem curtinha, por favor. É simples. Deputada, o presidente Jair Bolsonaro toma decisões como esta aí de filiação partidária. Ele ouve pessoas. Quem ele está ouvindo? Eu sei que a senhora é muito próxima dele. Apresentou o Paulo Guedes a ele. Quem é que está orientando ali de perto o presidente nesta área política? Menino, você acha que alguém orienta o presidente? O presidente, não, ele ouve pessoas, ele ouve todo tipo de pessoa, mas ele toma a decisão dele muito baseada no instinto dele. É uma pessoa muito instintiva e não é uma pessoa de partido político, não é uma pessoa de grupo. Basta ver a vida dele aqui dentro. Sempre foi muito solitário aqui dentro. Então, eu não acredito que ninguém oriente o presidente. Acho que as pessoas falam, dão ideias, você escuta escuta ali, vai por aqui, depois muda de ideia, vai para lá. Eu acho que ele é muito, assim, um político muito instintivo, né? Eu acho que esse é o caminho dele. Muito bem. Zé ganhou o dia, hein? Chamado de menino em rede nacional pela deputada federal Bia Kicis. O Zé Maria Trindade ganhou o dia. Estou conversando com a deputada federal Bia Kicis, que gentilmente nos atende. Ela que está agora na CCJ lá em Brasília. Ô, deputada, voltando um pouquinho naquele tema aí das eleições de 2022, a gente viu o ex-presidente Lula sendo recebido lá pelo Macron na França, com honras de chefe de Estado, enfim. Eu queria uma repercussão sua sobre isso. Você acha que o Lula merece ser recebido dessa maneira?
O amor é lindo, né, Joel? O amor faz coisas... Não sou só eu aqui, deputada, tem outros também. O amor é lindo. Olha, eu quero dizer também aqui, só fugindo um pouquinho, que eu adoro o Morning Show. Eu sempre assisto vocês, sempre acompanho, adoro a Jovem Pan, o Morning, vocês estão de parabéns pelo programa que vocês têm feito. Bom, feita agora essa tietagem, vamos lá. Eu acho um escândalo, né? Um escândalo. O Lula ser recebido com honrarias de chefe de Estado, um condenado ex-presidiário, mas isso faz parte de um plano. Ninguém quer conservador, gente. A esquerda, o globalismo, os socialistas, todos unidos, ninguém solta a mão de ninguém. Então, é isso aí. O Lula sendo recebido como chefe de Estado. Agora, vamos ver o Bolsonaro, como é que está sendo recebido. Esse, sim, chefe de Estado. No Bahrein, em todo lugar que ele está andando aí, né? O cara sendo recebido, assim, fazendo até motociata. Bia, e o Lula, como é recebido na rua aqui no Brasil? Mas, pois é, né? E seria muito bacana se eles viessem aqui ver como é que o Lula é recebido nas ruas aqui no Brasil. O cara tem que se esconder, não sai às ruas. Não tem que fechar a praia, né? Para frequentar a praia. Tem que fechar a praia para nadar. O Bolsonaro, existem os políticos que precisam de segurança para sair na rua e existe o Bolsonaro, como postou aí, né? A deputada Carla fez um vídeo falando isso. Existem os políticos que precisam de segurança para sair à rua e existe o Bolsonaro fazendo motociata no Catar. Gente, fala sério, né? Lula recebido com honraria de chefe de Estado. Só tem um comentário: o amor é lindo. Muito bem, são 10 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News. 10h50 e você com a gente aqui, ao vivo no Morning Show da Jovem Pan News. Nós estamos conversando, entrevistando a deputada federal Bia Kicis. Quem tem mais pergunta para fazer para ela? Paulinha, Zoe, vocês querem fazer uma pergunta? Por favor, Paulinha. Adriles pode perguntar, agora. Prometo não te chamar de Joel. Vai você agora, Paulinha. Manda uma boa. Vamos fazer uma boa pergunta para a deputada Bia Kicis. Olha, a gente fala muito aqui nesse programa a respeito de uma terceira via, né? Se existiria uma terceira via, quem seria essa terceira via? Tem gente que acha que é Dória, tem gente que acha que Moro sai para presidente. Queria saber de você, Bia. Você acha que haverá uma terceira via? E, no caso, quem será a terceira via? E tem chance? Sinceramente, eu acho que essa eleição está bem polarizada, né? Os conservadores, a direita, representada pelo Bolsonaro, e a esquerda, representada pelo Lula, ou algum candidato que ele resolva colocar aí. Às vezes o pessoal fala que ele não vai sair, vai botar alguém, mas eu acho que vai ele mesmo. Acho que não tem espaço para a terceira via. A gente percebe que os candidatos que se apresentam não têm densidade nenhuma. Ele não tem eleitor, gente. Pensa no caso do Moro. Né? O Moro jamais vai ter o voto da esquerda. Acho eu, né? Porque a esquerda odeia o Moro. E do lado da direita, foram poucos aqueles que permaneceram ao lado do Moro. Então, o Moro está sendo fabricado, eu não acredito. Agora, eu acho que ele gostou do riscado. Eu acho que ele realmente, né? Eu falei para o Moro, mais ou menos uma semana antes dele sair do ministério, eu falei para ele: ô ministro, eu acho que você gostou da política, né? Porque no início era todo durão, a gente vinha falar contigo, cumprimentar, você era todo duro, agora você tá cheio de beijinho, abraço, né? Todo... O Dias deve sair pro Senado. Mas o Moro não sairia por São Paulo, Bia? Né? Bom, aí você pode ter tido essa mudança, porque eu estava pensando no Paraná, né? Então, mas porque saiu inclusive uma pesquisa da Genial Quest na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, que o Moro ganha em todos os cenários para senador aqui em São Paulo. Todos. Com qualquer candidato, com uma larga vantagem. É possível. Então, para Senado, eu acho que é até possível que ele tenha muito voto mesmo. Assim como acho que o Deltan pode ter muito voto também lá em Curitiba para o deputado, seja o que for que ele fosse candidatar aí também. Aí é uma possibilidade, mas eu acho que o Moro está aspirando aí à presidência. Deputada, nas pesquisas aí tem dado altas intenções de voto mesmo para o Lula, né? Bastante, todas elas mostrando números bem elevados. Como é que a senhora explica, como é que a senhora vê isso? Eu acho, você sabe que eu desconfio das pesquisas, né, Joel? Você já sabe disso, né? Eu sempre falo, eu acho que as pesquisas, elas são... Pode até ser que a pesquisa, ela seja... A questão seja a manipulação da forma como ela é feita. Eu imagino que seja por aí. E basta ver que, a partir do momento
que, a partir de janeiro, as pesquisas terão que mostrar as fontes, tudo certinho, vão ter que se enquadrar na regra eleitoral, os números já começaram a mudar bastante. Então, caiu muito já a distância que eles estavam prevendo aí entre Lula e Bolsonaro, a coisa já começou a dar para trás. Por quê? Porque a partir de janeiro não vai poder ter muito essa brincadeira, não. Agora, tem aí pesquisas, por exemplo, agora dia 22, saiu uma mostrando que o índice de popularidade digital, né, medido na consultoria Quest, né, mostra assim, que o Lula despencou, principalmente depois dele ter apoiado aí a ditadura cubana, e que o Bolsonaro teria tido um incremento aí na sua popularidade. Mas eu acho que as pesquisas já são montadas para justificar, né, alguns resultados eleitorais. Também eu desconfio e põe minhas barbinhas de molho. Vini. Deputada, queria te perguntar sobre essa polêmica toda envolvendo o Enem, né? O presidente Jair Bolsonaro falou lá no Catar que o Enem agora está com a cara do governo. Depois ele chegou a falar que não viu as questões do exame. E ontem aqui, na Jovem Pan, em entrevista aos Pingos nos Is, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não tem como garantir que não terão perguntas de teor ideológico no Enem. Então, a minha pergunta é, a senhora acha que o governo deveria, de alguma forma, interferir nessa questão, interferir nessas perguntas do Enem, e se o Enem realmente deve ter ou não perguntas de teor ideológico? Bom, a princípio, essas perguntas de teor ideológico jamais deveriam ter habitado o Enem, essa é que é a verdade. O Enem é para medir conhecimento, não é para medir, por exemplo, linguagem de travesti, querendo que adolescente conheça uma linguagem que é exclusiva de travesti colocar. É uma vergonha. Só que eu sei que não é tão fácil mudar, porque eu não me aprofundei muito nesse tema. Ontem, inclusive, eu não consegui acompanhar o ministro aqui, porque a CCJ estava ontem, né, votando um projeto importantíssimo, então eu estava totalmente voltada para isso. Mas o que eu sei, que eu já ouvi falar, é que existem empresas que são contratadas com muita antecedência, inclusive na questão dos livros, e o governo não consegue mudar com tanta agilidade, com a agilidade que a gente gostaria, porque um Enem, a cara do governo, seria um Enem transparente, um Enem sem ideologia. Nós não queremos ideologia nem para a direita, nem para a esquerda, nós queremos matemática, português, ciências, geografia, história, é isso que a gente quer, sem doutrinação e sem ideologia. Adrilho Jorge. Deputada, a gente sabe que a educação, sem um princípio ideológico, ela não existe. Porque quando você fala exatamente da Revolução Russa de 1917, um cara de esquerda vai falar que foi insurreição popular, um cara de direita vai falar que foi insurreição de uma elite que se travestia de povo. A gente sabe que pontos de vista, e a gente sabe que pluralidade é uma coisa que não existe no Brasil, que os meios culturais, os meios de educação estão completamente aparelhados por progressistas, por esquerdistas. Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve não incutir esse tipo de ideopatização dentro das provas? Quem faz as provas, a maioria, a gente sabe que são esquerdistas. Quem está nas universidades, quem dá aula, quem é reitor, a maioria é esquerdista. Como é que um governo conservador faz para se contrapor a uma hegemonia de uma ditadura subliminar, de um ponto de vista único? E a gente vê esse ponto de vista único não só no Brasil, como na França, como na Europa, que recebe Lula como um mártir da Revolução, sendo que a gente sabe que ele é um condenado, quando a gente sabe que o próprio STF, surfando nessa onda pseudo-progressista de esquerda, promove essa ideia de que o Lula é o mártir, que foi solto. Ou seja, a própria história do Lula, que está sendo alterada a olhos vistos, que a gente vê que o mundo está deturpando, o mundo, pelo menos essa oligarquia de uma mídia progressista, está deturpando a história do Lula, o maior corrupto vivo da nação, a olhos vistos. Como é que a gente coloca, exatamente do ponto de vista cultural, no ensino, nas hortes culturais, para além da política do dia a dia, um princípio de busca da verdade através da pluralidade que hoje no Brasil e em boa parte do mundo, da mídia do Brasil e do mundo, não existe? Como é que a gente faz essa guerra cultural acontecer em nome de um princípio de verdade? Pois é, Adriles, você fez aí uma explanação de toda a dificuldade que existe. E um governo não consegue chegar e de cima para baixo mudar tudo. Mas é exatamente o presidente tomando algumas medidas que ele possa tomar, que esteja na sua alçada, através dos ministérios, mas principalmente a sociedade que tem que se mobilizar. E a sociedade tem se mobilizado, e muito
por intermédio dos seus representantes legais, que são os parlamentares, seja no parlamento aqui federal, seja nos estaduais e municipais. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia do meu mandato, apresentei o PL 246 de 2019, que é o projeto Escola Sem Partido. Eu espero que agora, no próximo ano, essa comissão especial seja montada e a gente possa debater esse tema. Vários estados, municípios têm votado leis, por exemplo, essa agora de Rondônia, para impedir a linguagem neutra. Mas o problema é que as instituições estão aparelhadas. E, no caso aí, o Supremo não ajuda muito, né? Porque sempre tem um ministro para ir lá e julgar inconstitucional, dar uma liminar contra uma lei que foi votada, que a sociedade, os pais das crianças apoiam. Então, é uma luta muito desigual. Mas as famílias têm que permanecer unidas, lutando, cada vez buscando mais. E aqui eu sigo fazendo meu papel, tá? Vou colocar agora, no próximo ano, a comissão, vou pedir ao presidente Arthur Lira que instale a comissão especial da Escola Sem Partido, que só não foi instalada antes, porque ano passado teve pandemia e esse ano eu estava presidindo a CCJ, não teria como me dedicar. Mas a gente precisa voltar a esse assunto urgente, assim como homeschooling e outros temas que vão ajudar. Muito bem, deputada. Uma última pergunta do nosso Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé. Deputado, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui no Morning para fazer até um desabafo, né? Nós que moramos aqui em Brasília estamos acostumados a ouvir que Brasília só tem bandidos, só tem corruptos, que se explodir uma bomba aqui, resolve os problemas do país. A gente que vive aqui não encontra todos os dias com políticos, isso não existe, está aqui para roubar aqui, tem que ter voto lá do Estado. E os políticos não ficam aqui. Como é que a senhora convive com esse tipo de acusação e críticas à cidade de Brasília? Eu amo Brasília. Eu sou do Rio, mas vim para cá em criança. Conheço pessoas maravilhosas, trabalhadoras demais aqui. Aqui a gente concentra políticos do Brasil inteiro. Então, se estão achando que tem muito bandido aqui, né, eles estão sendo importados do Brasil. Mas a verdade, Zé, é que a política tem sido demonizada, os políticos têm sido demonizados e eu encontrei muita gente séria, muita gente boa aqui dentro do Congresso Nacional. Para mim, muita surpresa de pessoas bacanas mesmo, sabe? Pessoas família, pessoas honestas. Só que os que aparecem mais, né, são aqueles que dominam a política. Mas, Zé, pior do que um político é uma pessoa que usa do seu cargo público, da instituição, que deveria fazer um trabalho isento, de aplicar a Constituição e a lei ao caso concreto, ou de perseguir bandido, e usa isso para perseguir pessoas corretas e não fazer nada contra bandidos. E essas pessoas, o povo não pode demitir, tá? Porque o político, a cada 4 anos, né, ele tem que se submeter aí ao julgo popular. Pior são aqueles que não dependem de voto e fazem o que bem entendem e ainda fazem política e não podem ser demitidos pelo povo. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu só queria voltar justamente naquele tema da PEC da aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Você disse que o Bolsonaro vai nomear esses ministros após eleições de 2022, caso ele vença a eleição, mas eu queria que você pudesse nos explicar qual foi a sua motivação para fazer essa PEC. Bom, essa minha PEC é uma promessa minha de campanha lá de trás. Na verdade, a gente queria, sim, né, voltar a idade para os 70 anos, para que os ministros que estivessem acima dos 70 saíssem e houvesse uma renovação maior no Supremo, que ele é quase todo eleito pelo PT. Então, há um desequilíbrio muito grande no Supremo e nós precisamos renovar. Mas o que a gente percebeu também é que não adianta você querer impor uma PEC para a saída dos ministros atuais, porque eles vão interpretar a PEC dizendo que não se aplica a eles. Então, a gente já tem essa convicção. Colhendo as assinaturas da PEC, que eu consegui, inclusive, assinaturas de deputado do PT, tá, gente? O PT está aí bradando, dizendo que é isso, que é aquilo, mas teve deputado petista que assinou também. E o que a gente falou é que nós poderíamos, na comissão especial que trata do mérito, colocar uma cláusula que, para aqueles ministros atuais
que já tem 70 anos, eles poderiam ter uma regra de transição, de ficar mais 1 ano e meio, ou até fazer 75 anos, o que acontecesse primeiro. Então, você tem que ter uma regra de transição, até para que eles não possam dizer que essa PEC, que essa emenda não se aplica a eles. Na época, a gente contava que 4 ministros sairiam se essa PEC fosse aprovada. Hoje, 2 já saíram, né? Que foi o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, que completaram 75 anos. Então, são mais 2 vagas, mas hoje eu tenho a convicção, pelo entendimento que existe aqui na casa, de que a PEC não se aplicaria a eles. Muito bem, deixa eu me despedir em primeiro lugar de quem está lá em Brasília, não na Câmara Federal, mas lá na Jovem Pan Brasília, o nosso Zé Maria Trindade. Zé, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã. Obrigado pela sua participação, Zé. Valeu. Obrigado E a todos. agora eu queria me despedir e agradecer muito aí a gentileza. A gente sabe que o tempo é sempre escasso da deputada, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Bia Kicis, que conversou, bateu um papo com a gente na manhã desta quinta-feira. Bia, obrigado, viu? Volto sempre aqui ao Morning Show. Eu que agradeço, um prazer participar aí com vocês. Um beijo grande. Zoe, um beijo, querida. Adrilho, Joel, Paulinha, Vini e você, Paulo. Grande abraço pra beijo. Muito audiência. obrigada. Tchau, Bia. Até logo.